de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. A pergunta da TV Chico Xavier. Onde encontrar o endereço de Deus para a nossa paz? Por favor, você poderia repetir? Onde encontrar o endereço de Deus para a nossa paz? Esse interesse está marcado em nossa alma. Endereço. Há um interesse ou endereço? Endereço de Deus. Endereço, né? Isso. Bom, esse endereço divino está marcado em nossas almas desde o instante em que saímos do éter universal. Ele nos deu um trajeto que haveríamos se precisarmos cumprir para que nós nos adaptássemos ao processo evolutivo. Nós tivemos que migrar do éter universal para o local de semi-astralidade, ou seja, mistura entre o fluido e a estrutura que haveria de se densificar para abrigar o espírito, porque o espírito unificado tinha que se corporificar para poder evoluir. No segundo estágio, nós já fomos para a fase astral, onde já na astralidade superior nos preparávamos para finalmente vir andar no corpo da carne, iniciar o nosso processo evolutivo. Aí vimos nas raças, que haveriam de compor a formação até chegar ao processo evolutivo para abrigar no último estágio, a quinta raça, seriam os arianos. Passaríamos pela Lemúria, pela Atlântida, enfim. Muitos espíritos haveriam de vir de outras constelações mais evoluídas, que entrariam na sequência desse processo evolutivo, trazendo a sua contribuição e seu ensinamento. Mas, desde o início, o Senhor determinou ao Mestre Jesus que nos indicasse o caminho, uma espécie de GPS. Um GPS te diria: o teu destino é a glória. Sairás do éter, onde nascem todos os mundos, as galáxias, os planetas, todos os seres, por mais evoluídos que sejam, nasceram desse princípio básico. Mas, veja bem, esse GPS te indica que mais tarde, vencendo todas as dificuldades necessárias para o aprimoramento, evolução e mérito do espírito, porque o espírito precisa ter mérito, chegarás à angelitude. Marco fundamental do teu progresso, marco fundamental da presença divina em nossas vidas, porque nós realmente somos deuses, porque temos o ingrediente básico da vida universal constituída por ele. E esse ingrediente faz com que a nossa herança seja uma herança extraordinária. Nós somos filhos do Criador e portamos entre nós elementos que nos fazem saber que somos descendentes do Senhor dos mundos. Ele nos deu esse GPS e disse para alguns: se souberes usar adequadamente, alcançarás a evolução precocemente. Se não souberes usar adequadamente, perderás teu tempo entre as vielas tortuosas na evolução. Haverás de se deter nas fraquezas, nas imperfeições, nos desvios convidativos das sociedades que se armarão para o teu progresso, mas que servirão também, se não souberes contemplar as estrelas de luz, para a tua desgraça. E assim, ele nos deu o endereço final, permitindo aos nossos espíritos estacionar sempre que necessário for e sempre que precisarmos em endereços como estadias até esse endereço final, que são as etapas evolutivas. Para uns, as etapas evolutivas em menor número, porque seus espíritos aproveitarão tão bem as suas estadias e vão se distanciar daqueles que vão mais lentos.
daqueles que, me perdoem de novo, dormitam, aqueles que cochilam, aqueles que não conseguem enxergar o que está a ocorrer no mundo em que vive. E o seu cochilo poderá ser fatal, porque eles poderão acordar a qualquer momento sob o estrondo das trombetas anunciando o verter da sétima taça. Então, ele disse: todos chegarão ao endereço final, mas uns mais rápidos. E por chegarem mais rápidos, pelo mérito da lealdade, pelo mérito do discernimento, pela aceitação das verdades que te salvam contra as ilusões que te destroem, pela conquista dos tesouros que não se perdem contra os tesouros que perecem, esses serão felizes criaturas que chegarão muito mais perto, onde habitam as estrelas. Então, queridos irmãos, hoje, saindo do ciclo de provas e expiações e se aproximando do mundo de regeneração, nós sabemos ainda com maior ênfase qual o endereço que Jesus nos deu. E eu aqui vou simplificar. Ao sair do mundo de provas e expiações, uma estadia dolorosa de experiências, de dores, de sacrifícios, ele nos ofereceu a estadia da regeneração. Mas disse, como um aproveitamento não é homogêneo, perdoem a faringite, que é que eu vou fazer. Como não é homogêneo, necessário se faz que alguns recalcitrantes, teimosos, intolerantes, ao invés de ir para a frente, como não podem ir para trás, e ninguém retroage, terão de passar por outras provas que acelerarão o seu progresso. E essas provas é chamado de mundos de expiação transitórios, que são chamados mundos de expurgos, mundos que estão evoluindo num estágio tecnológico muito menor, em que para lá essas criaturas serão como anjos decaídos pela sua tecnologia, pela sua inteligência desenvolvida. Serão baluartes daquele mundo e serão seres sofredores que, instigados pelo sofrimento, aprenderão a orar, desejarão amar, para finalmente colocar seu GPS no roteiro certo, no endereço seguro que Jesus ofereceu a todos nós. Resta perguntar, aproveitando a pergunta, se você está com seu GPS ordenado, se você sabe como seguir o caminho, se você sabe como contornar os desvios, se você pode observar para frente, e se você tem, acima de tudo, a disposição pelo livre-arbítrio de fazer isto. Essa pergunta, cuja resposta será dada pelo seu espírito para você mesmo, é de suma importância. Por que te detens e não vás ao encontro do endereço que o Senhor te confiou? TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.